Esse é o canal Mundo Morto Vivo, eu sou o Mitter e a ideia do vídeo é falar como surgiram as infecções nos jogos como Resident Evil e Dead Space, ou em filmes como Eu Sou a Lenda e Guerra Mundial Z. Quem está por trás da criação desses vírus e como isso afetou o mundo, porque apesar de a maioria dos zumbis serem diferentes, como as coisas foram criadas mudam demais de jogo para jogo, e para mim, cada um tem o seu toque de originalidade e criatividade que deixa a obra mais completa e prazerosa de se consumir. Obviamente eu não coloquei todas as obras conhecidas, nem tem como fazer isso, escolhi algumas que acho interessantes e são bem diferentes entre si. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Tudo começa na década de 60 em uma expedição para a África, onde 3 pesquisadores ouviram falar de uma planta que dava poderes especiais às pessoas que comiam e sobreviviam. E isso chamou a atenção desses 3. A tribo local de onde se encontrava essa planta fazia dela um teste. Quem comesse e sobrevivesse era o novo líder da tribo. Essa é a mesma tribo que vemos no Resident Evil 5. Esses 3 eram os fundadores da Umbrella Corporation. Eram Oswald Spencer, James Marcus e Edward Ashford. Eles descobriram que as pessoas na verdade estavam comendo o que viríamos a conhecer como vírus progenitor. Só que o vírus estava na planta e não o contrário. Eles tentaram pegar essa planta e levar para os Estados Unidos, mas o vírus não estava com ela. Então eles tiveram que criar uma base na África mesmo. Cada um dos pesquisadores queria criar esse vírus para suas próprias finalidades. Só que quem venceu essa briga interna de poder foi o Spencer. E o objetivo dele era se tornar imortal. E com o novo vírus isso começava a ser possível. Porque ele conseguia alterar o DNA dos seres que tinham contato, e por isso vemos animais gigantes e outros bichos que pareciam ser uma mistura de seres diferentes nos jogos, principalmente nos primeiros. Por ele alterar o DNA, o Spencer imaginava que em algum momento conseguiria criar um vírus que mantinha as células vivas sem gerar outras doenças, e isso faria ser jovem e imortal para sempre. Para isso ele criou uma empresa farmacêutica, a Umbrella, como fachada para continuar as pesquisas para a imortalidade. Só que a realidade foi que ele criou o T-Vírus, aquele que transforma as pessoas em zumbis, plantas em zumbis, tubarões em zumbis, zumbis em zumbis, enfim. No final o sonho se tornou um pesadelo, e o que ele conseguiu fazer foi ficar ainda mais rico. Caramba, que triste, tenho pena dele. O vírus em si é transmitido de várias formas diferentes, mas a principal são pessoas se infectando por contato e pela água, tanto que foi pela água que o Raccoon City ficou infectada. Depois que começaram a se transformar, aí sim, foi zumbi pra todo quanto é lado e todo mundo rodou. O T-Vírus ele age diretamente nas células, como os vírus do nosso mundo real agem, e nas células ele coloca o seu próprio material genético e começa a alteração do corpo, tanto externamente quanto internamente. Por dentro ele desregula o senso que o corpo tem quando entra algum agente infeccioso, aí o corpo manda todo o sistema imunológico de uma vez para aquele lugar e acaba levando a pessoa para Deus. É tipo, sei lá, matar um mosquito com uma 12, é mais ou menos isso que o corpo faz. Claro que por ser um vírus, há pessoas que não são tão afetadas, e quando isso acontece elas ganham força sobre-humana, e todas as suas habilidades físicas que possuem são amplificadas. É como se você se tornasse o Phelps, o Bolt, o Michael Jordan, o Ronaldo, todos eles de uma vez. O T-Vírus mudou tanto o mundo que depois dele passou a existir armas biológicas no mundo inteiro, levando algumas dessas cidades a serem destruídas por completo e sempre um risco iminente de alguém criar alguma coisa que pode levar grande parte da humanidade a Deus. Ainda bem que isso não aconteceu, porque depois de Raccoon City, o mundo mudou completamente, e para pior. Em Guerra Mundial Z, não teve um ponto de origem, como nesse caso. Viajamos junto ao protagonista do filme para vários países, mas não encontramos o paciente zero. Sempre tem um país com um paciente anterior e fica nisso. É como se puxar uma corda e ela nunca acabasse. O que sabemos é que parece ser uma doença muito antiga, que já existia desde os primórdios da humanidade e após muitos testes com ele muta para o que nós conhecemos no filme. Ele é 100% contagioso e fatal. Uma vez que está dentro dos vasos sanguíneos, já era. Pela água, ar ou qualquer coisa assim. É somente por troca de fluidos, como por exemplo, se uma gota de sangue cair no seu braço, não vai acontecer nada, até mesmo se cair dentro da sua boca, você só se infecta se ele cair no seu olho ou em uma ferida aberta, e se acontecer o caso de receber um transplante de órgão, você vai se transformar, mas vai demorar muito mais do que o normal, diferente do que se acontecer se você comer algum pedaço de carne de algum bicho infectado, você só vai nanar com Deus, mas não vai virar zumbi. O que é diferente desse vírus é o fato dele só afetar o ser humano, no caso de reviver o que eu estou falando, porque eles afetam também os animais, porém é 100% letal deles, eles são infectados e já morrem quase que imediatamente.
E só, claro, para não falar 100%, tem algumas espécies de bactéria que conseguem resistir e alguns poucos cachorros. Fora isso, vai todo mundo pro saco por igual. E é bizarro porque nisso eu tô dizendo que fungo morre, nisso eu tô dizendo que outros vírus morrem, qualquer ser vivo que encoste nesse negócio aí morre também. Ele foi tão devastador para o mundo como um todo que praticamente dizimou a humanidade. E como esse vírus ele é tóxico até mesmo para os decompositores, os corpos não se decompõem. Então quando vemos no final do filme aquelas pilhas intermináveis de corpos sendo queimados, é porque eles não se decompõem e não porque eles não podem infectar alguém. Eu achei isso muito curioso e foi uma das coisas que só quando eu pesquisei eu comecei a entender. Eles estão queimando porque precisa queimar, senão nunca vai ser decomposto. Então é meio que eles forçam isso, e só depois que todo o material genético do corpo vai embora, que aí sim os decompositores começam a agir. E por falar no final do filme, lá não fica claro, uns 70% da humanidade foi de base, e pelo que vemos nos filmes, somente alguns governos que restou. Então vai meio que voltar do zero a repovoação da Terra, só que agora com a nossa tecnologia e com muito mais planejamento. Para demorar um pouquinho mais só a bagunça que nós vamos viver hoje, porque isso é inevitável. Alan Wake é um dos mais difíceis de se entender. Eu joguei há muito tempo praticamente quando foi lançado lá no 360, mas eu tô revendo e pesquisando algumas coisas e eu acho que eu consigo passar como que a escuridão atingiu Bright Falls, e nós recebemos o campeão da luz. As coisas elas começam quando o escritor chamado Thomas Zane descobriu ter um poder único de afetar a realidade com suas histórias. Quando ele escreve em Bright Falls, a realidade começa a distorcer e se transformar no que ele escreveu. Só que esse poder não vem do nada. Dentro do lago da cidade tem uma presença maligna que está aprisionada, e a chegada de Zane à cidade fez com que essa criatura fosse libertando aos poucos, até que ele percebe que a sua escrita dá vida às coisas, inclusive a esse bicho. E esse poder de dar vida às coisas na verdade é uma abertura para um mundo sombrio, que lá a realidade funciona de forma diferente. Depois que percebeu o que estava acontecendo, mudou a história para que ele se tornasse um sacrifício em torno de aprisionar todo mundo do mundo sombrio no lago, trazendo um pouco de luz a toda a escuridão que estava prestes a sair. Antes dele ir para o lago, o Zane deixou fragmentos de sua memória para que o próximo escritor que passasse por tudo isso recebesse ajuda dele, algo como o Dante na Divina Comédia e Virgílio, um outro poeta que guia ele pelo inferno, purgatório e paraíso. E é nesse ponto que entra o Alan Wake, um escritor que está nessa cidade para passar um período e ver se consegue voltar a escrever, já que ele está com bloqueio criativo. E assim que ele entra na cidade, a força maligna o chama, e logo depois ele é puxado para dentro do lago, como o Zane foi, e começa toda a história do primeiro jogo. E as criaturas que nós vemos no jogo, na verdade, são seus moradores e criaturas folclóricas da própria cidade, que essa entidade está usando para tentar se despertar e ir para o mundo inteiro. O que isso para mim, na verdade, é um pouco estranho, porque tenta imaginar que seria o equivalente a Cajamar de São Paulo aprisionar uma criatura que vai começar o fim do mundo. É impossível? Não é. É improvável? Com certeza. E nesse caso, não houve um fim do mundo, porque não sabemos se esse mundo existe. O jogo deixa bem dúbio, pelo menos do que eu me lembro, se o que estamos jogando está acontecendo ou se isso é do seu próprio livro, porque o personagem ele tem os mesmos nomes, e como é uma mistura de mistério com investigação em partes de ação e camadas de coisas que estão acontecendo, pode ser os dois. O que deixa muito melhor na minha opinião, porque pode ser que o 2 responda, mas como eu não joguei ainda, pra mim tem essa onda de mistério de é o personagem, é o livro, o que é? É inconclusivo, porque ele encontra pistas escritas por ele mesmo de coisas que ainda irão acontecer, juntando ao fato de que ele foi lá justamente para escrever, e isso pode ser ele escrevendo a realidade em que está vivendo, ou escrevendo uma nova realidade que estaria em seu livro, o que é genial. Se existisse essa realidade, o mundo estaria quase indo de arrasta, porque a maioria das pessoas sucumbem à escuridão, e se não existe, o mundo que ele criou está quase indo de arrasta, porque a maioria das pessoas sucumbem à escuridão. Coloquem os seus chapéus de alumínio que vamos falar de teoria da conspiração que são verdadeiras. Claro, exclusivamente nesse jogo. O governo dos Estados Unidos, sempre eles, estavam criando um vírus em segredo para potencializar o ser humano. De novo, Estados Unidos são suas estadunidenses aí. Só que o vírus ainda não estava em desenvolvimento quando um dos cientistas achava errado o que estavam fazendo e tentou roubar e mostrar para o mundo o que eles estavam fazendo. Só que ao roubar, acidentalmente se infectou, ele não sabia disso e foi para uma feira mundial mostrar para todos. E nesse ponto, ele infectou o mundo inteiro, literalmente o mundo inteiro.
Só que nós descobrimos que não foi sem querer que ele se infectou ou conseguiu roubar, que na verdade já estava pronto o que o governo queria e precisava espalhar para os outros países, e usou ele de laranja para isso. Depois, o que se seguiu foram todos os governos caindo por não estarem preparados ao que aconteceu, e o mundo mudou completamente. Como o vírus Flicker, como ele é chamado, é muito parecido com o vírus da raiva, eles são muito agressivos e são muito mais fortes que o ser humano. Então ninguém teve a menor chance de conseguir resistir. Eles passaram igual um rolo compressor praticamente em todo mundo. Imagina uma horda de milhões de bichos tentando te infectar, te comer, sei lá o que ele tava tentando fazer. Imagina assim, 1 milhão indo pra cima de você. Não tem o que você fazer, você só consegue começar a orar porque você vai nanar com Deus. Quem desenvolveu ele foi justamente a esposa do Deacon St. John, o protagonista do jogo. É um tanto suspeito isso, mas passarei um pano, tá joinha. Ela acredita que está trabalhando para a cura de doenças incuráveis, e por isso segue com o projeto mesmo quando aquele cientista, aquele lá que cagou o mundo inteiro, diz que é para exterminar o mundo, e justamente foi isso que ele fez, então ele estava certo. Além de levar praticamente 100% do mundo, isso é ainda mais que Guerra Mundial Z, na verdade é quase 30% a mais, é quase 150% a mais. Só que esse aqui tem um diferencial, a mutação que ele causa na verdade não é em transformar as pessoas em zumbi, e sim uma transição para o próximo estágio da evolução humana. E isso significa passar por um estágio de adaptação, que nesse caso é se alimentar de qualquer coisa que a Terra produza, desde grama até ossos de animais. E aos poucos a inteligência dos que foram afetados e viraram zumbi vai voltando, então ano após ano eles vão ficando todos mais inteligentes. E os que não foram afetados ganharam os poderes especiais, como se cada um virasse uma mistura de Wesker com a junção de todos os gênios da área do conhecimento humano. É quase um humano quântico agora. Tanto que já tem um nome para essa evolução, Homo sapiens mutans turba, que afeta também os animais, mas nós somos humanos, então é a nossa mutação para humano. Infelizmente não vemos a conclusão disso tudo, o jogo acaba com um Freaker inteligente falando que eles estão vindo, e não há nada que ninguém possa fazer para impedir isso. Então muito provavelmente essa nova espécie vai vencer a gente, e vamos ficar reclusos ao que eles deixarem, o que é um final bem bom e diferente, mas infelizmente nunca saberemos o desenrolar disso. Dead Space é outra história que tem bastante coisa pra falar, mas eu vou me reduzir neste caso à infecção em si, que já é muita coisa. No mundo Dead Space, a humanidade já chegou em outros planetas, e o que as grandes potências fizeram com as pequenas potências, nós fizemos com outros planetas, ou seja, colonizamos eles. Só que eles foram mais parecidos com a Inglaterra, foi uma junção de grandes empresas com o governo da Terra, porque agora é o único governo, não existe mais países lá, legal. E para conseguir chegar em outros planetas e asteroides, a humanidade começou a criar naves espaciais cada vez mais especializadas nisso, sendo capaz de até extrair metais de asteroides e pequenas luas, e com a evolução da tecnologia passaram a alcançar planetas inteiros que serviram como colônias para a extração de recurso, ou seja, conseguiram levar a democracia aos planetas. Em uma das expedições, a nave Ishimura, que era uma das naves mais importantes desse mundo, a primeira a começar esse tipo de expansão, foi para a sua última missão. Só que nela o capitão da nave era um membro de uma religião que acreditava que a humanidade foi criada por uma raça alienígena e que essa raça viria a voltar e levar a galera com ela. Quando eles estavam em uma dessas colônias, o capitão encontrou um marcador que significava a presença dessa raça alien. Esse marcador era o que transformava as pessoas em necromorfos. Só que os marcadores são anteriores até mesmo à vida humana, e na história nós evoluímos como humanos justamente porque um desses marcadores caiu e causou a extinção dos dinossauros uns 66 milhões de anos atrás. É eles que criam as raças inteligentes para depois se multiplicarem, criarem mais marcadores, só que dessa vez é vermelho, o original é preto, para assim vir a raça e consumir todo tipo de vida. Até as bactérias de um sistema solar inteiro será consumido. E se a espécie for maior mais ou menos como a nossa e a gente conseguir chegar na galáxia, a galáxia inteira vai ser consumida. Os necromorfos são basicamente cadáveres ressuscitados, mas com um corpo mutado para ser um caçador muito melhor que o ser humano. Eles têm garras nas mãos e resistem à mutilação. Se a gente perde um membro do corpo, a gente vai de base, mas eles não, eles são diferenciados. Eles continuam a avançar até ou pegar vocês ou mesmo ir de base. Só que depois de consumir tudo, a raça alienígena usa essa energia para procriar e continuar todo o processo. Porque eles são seres mais inteligentes do que nós, e eles se consideram o máximo que um ser vivo pode chegar. Então, quando outra espécie se sacrifica para a reprodução dela, é um direito adquirido, é um dever dos outros fazerem isso por eles. Eles são quase os Estados Unidos, é por um pouquinho mesmo. É um direito adquirido explorar os outros. Claro, para as potências que conseguiram, e se o Brasil fosse uma potência decente, infelizmente o Brasil seria assim. Ou felizmente, né, já que a gente seria de primeiro mundo.
O fim do mundo, nesse caso, é o fim de uma espécie e não de um planeta. E por pouco não consegue. Quando a maioria das pessoas já tinham se rendido à sua mente, Isaac, o brabo, o protagonista dos jogos, não tinha. Ele era diferenciado. Como ele estava em uma situação de poder, pôde fazer alguma coisa para impedir que essas coisas acontecessem. E assim ele salva o mundo. Mesmo que no final ele se sacrificou para levar consigo todos esses alienígenas, valeu pra caramba. Ele literalmente salvou a humanidade. Mesmo que aqui o mundo seja pequeno, todos os planetas que os necromorfos entraram, eles transformaram esses planetas em uma nova Raccoon City. Ou seja, destruíram tudo. O maior inimigo do mundo foi o aquecimento global. Não no sentido de que o planeta vai virar uma bola de fogo, mas sim no sentido de que se o mundo subir 2 graus de temperatura e os animais sobreviverem, principalmente os insetos, eles vão se adaptar a isso. Aqui o mundo acaba porque esse fungo se adaptou e passou a infectar a farinha que era exportada para praticamente o mundo inteiro. Então no começo quem consumia alguma coisa feita por essa farinha já começou a se infectar e se transformar. Só que a diferença entre um fungo e um vírus são os esporos. Um vírus é passado geralmente por fluidos, como sangue, saliva, etc. Fungos são por esporos. É pelo ar, então respirar perto de uma pessoa infectada que está soltando esporos, mesmo que seja um pouco, já é o suficiente para você se infectar também. Então se coloca na seguinte perspectiva. No mundo real, o melhor exemplo que temos é o da formiga. O Cordyceps infecta uma formiga, leva ela para o mais perto possível do formigueiro e perto dele joga os seus esporos. E as que conseguem vão para cima do formigueiro e fica jogando esporos para dentro dele. Se fosse assim, o ser humano seria o equivalente a ir acima de algum prédio, um monte de pessoas se juntaria e ficava lá jogando os esporos. Quem iria conseguir sobreviver se não estivesse utilizando aquelas máscaras que precisa de filtro para respirar? Todo mundo é de base, porque pensa, os esporos iam pegar todas as suas e o vento ia levar ainda mais para longe. Sem uma máscara você não ia conseguir sobreviver. Ainda bem que eles não evoluíram para isso. Aqui os fungos só infectam ou mordendo, ou quando eles vão para próximo de uma parede e ali eles conseguem soltar os esporos. E nessas partes sim nós precisamos usar máscaras. Ele não fica jogando a esmo como é o da formiga. Ele precisa estar numa parede, se grudar e começar um processo de meio que se juntar à parede, tá ligado? Tanto que é bem legal esse processo. No jogo dá pra ver bem e fica supimpa. Por ser esse tipo de infecção e pela farinha ser infectada, já de cara uns 60 a 70% do mundo foi embora na primeira porrada. O que curiosamente não afetou os animais, eles continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido. Na verdade foi ainda melhor, porque o mundo voltou a ser da natureza e as cidades foram reduzidas a pequenos grupos. Como as cidades foram destruídas, os animais tomaram o espaço deles de volta e agora tem uma puta fauna legal de se ver. Principalmente no final do primeiro jogo, que tem aquela parte da girafa lá, bonitinha, mas dá pra ver que todos os outros animais cresceram também. E mesmo após mais de 20 anos após o começo do fim, a humanidade não conseguiu vencer. Ainda assim, os infectados são sempre um perigo iminente, e os poucos recursos que sobraram, os grupos que existem brigam entre si, deixando a humanidade estagnada por todo esse tempo. A história de Silent Hill começa muitos séculos antes do jogo. A região de onde é a cidade agora era um local com um grande poder espiritual. As tribos indígenas que viviam por lá realizavam seus rituais em uma mesma região. Quando a colonização chegou lá no século 17, os nativos tiveram que deixar as suas terras e os colonos passaram a viver lá no início do século 18, quando uma doença espalhou e todos deixaram de morar lá. Isso já era um sinal de que a região não era para ser habitada, mas é difícil ver esse tipo de sinal enquanto está acontecendo as coisas. E só lá pro século 19 que todo mundo voltou a ocupar aquela região. E no século 19 mesmo que esse lugar ganhou o nome de Silent Hill. Só que por ter passado tanto tempo e os Estados Unidos já serem um país industrializado, todos os povos já foram para algum canto bem longe das cidades, e aqui Silent Hill já era povoada somente por colono. A única coisa importante depois disso é que construíram uma prisão e um hospital. Aquela doença de antes voltou, mas tinha um hospital e conseguiram vencer a doença, e a prisão serviu para prender os prisioneiros de guerra na Guerra Civil dos Estados Unidos. E o que causou o fim do mundo na cidade só aconteceu no século XX, ou seja, quando um culto incorporou as crenças de várias religiões e fez disso uma seita. Só que ao mesmo tempo o poder espiritual voltou a ficar forte, e aí sim ferrou, porque duas coisas muito fortes juntaram. Um poder espiritual que já existe há séculos e séculos, enquanto pessoas de uma seita que querem tirar esse poder.
Aí juntando tudo dá essa delícia que a gente viu no jogo, porque a seita usou o seu poder para usar pessoas como sacrifícios e a vender uma droga diretamente pelo hospital, até que uma garota se torna catalisadora dessa energia que ronda a cidade por tantos anos e começa a atrair todas as pessoas que têm os corações machucados. A cidade e todas as pessoas que são atraídas por ela, elas se destroem. Não é o fim de um mundo, mas é o fim do mundo das pessoas que entram em Silent Hill. Se em Days Gone precisamos colocar um chapéu de alumínio, aqui precisamos colocar 2, só por segurança. Aqui é uma empresa que controla todos os acontecimentos do mundo por trás dos panos, quase Illuminati mesmo. Esse controle não é feito através da força, com exércitos ou algo assim, e sim um controle de tecnologia e conhecimento. Essa é a única parte real. Quem tem o conhecimento tem o poder, sempre em todos os casos. E sempre investe em pesquisa de pessoas que conseguem criar coisas únicas, e dessa vez quem criou foi o Ruvik, o vilão da história do primeiro jogo. Era um sistema onde as pessoas se conectavam com a máquina e lá viviam, era como se fosse um videogame, ligava e dava play e o mundo se renderizava. O mundo era criado por um host, que também era uma pessoa que conectava, só que usava somente a cabeça dela para processar as informações desse mundo. Isso significa que se uma pessoa tivesse algum tipo de deficiência, lá ela não teria mais. Ainda além, quem quisesse viver em algum tipo de mundo específico, poderia também. Por exemplo, se alguém quisesse reviver a era medieval, ela conseguiria. Viver no mundo de Pokémon, ela conseguiria também. Não tem limite para como se cria um novo mundo. Tudo depende se o host consegue suportar esse tipo de criação. Pensa nesse sistema que se chama Steam, algo como a Matrix. Qualquer coisa pode ser criada. Só que, o que causou o fim de mundo quando o Ruvik se desentendeu com as pessoas que controlam o mundo, ele foi usado como teste inicial do Steam. Só que ao invés de fazer o teste como faziam, deram o ingresso para ele assistir o show do John Lennon e conectaram somente o cérebro dele. E se o host cria um mundo, pense no que acontece quando o perturbado se torna o host com poderes ilimitados. Claro, ele recria Raccoon City. Então aqui o fim de mundo está literalmente na sua cabeça, já que a morte lá faz o seu cérebro desligar na vida real. E depois que conseguiram desligar esse Steam, começaram a usar isso em outras pessoas que pagavam um absurdo para viver a vida que quisesse dentro dele. O mundo não acaba, é só uma parte dele, a parte em que vemos. E de todos que estou falando, esse é o mais inofensivo, já que só quem está dentro sofre alguma coisa. Quem não se conecta, nunca irá acontecer nada. Esse vírus de todos os outros é o mais devastador de todos, ainda mais que o do Guerra Mundial Z. Ele originalmente era cura para o câncer, foi desenvolvido a partir de uma vacina do sarampo e inicialmente deu tudo certo. Por um tempo todos que foram vacinados se curaram. Só que depois de um tempo essas pessoas começaram ou a falecer ou a mutar para o que viemos a conhecer como Darkseekers. Poderiam até estar pensando tipo, mas se não tivessem tomado a vacina não iriam se transformar em nada. Mas isso é o que faz desse vírus o mais letal de todos. Ele é transmitido pelo ar. De cara, quando isso foi para o ar, matou 4,5 bilhões de pessoas em uma tacada só. Das 600 milhões que sobreviveram, só 12 milhões eram imunes e todas as outras viraram Darkseekers. Não há nada que se pode fazer para impedir isso, só se você parasse de respirar 100% do tempo, o tempo inteiro por anos. Então, resumindo, tô lascado. Pensa que o mundo naquela época tinha 6 milhões de habitantes. Morrer 4,5 bilhões é praticamente morrer o mundo inteiro. Só que ainda assim, as 600 milhões restantes, só 12 eram imunes, todas as outras eram monstros. Então pensa você estar em um mundo onde 100% do mundo são somente 12 milhões. E todos os outros são ou pessoas infectadas ou animais infectadas. Pensa como a sua chance de sobrevivência beira o zero. Somente as lendas conseguem sobreviver a isso. E o protagonista do filme é um cientista que se sente culpado pelo que aconteceu e tenta desenfreadamente encontrar uma cura para tudo isso e transformar as pessoas em humanos de novo. Só que ele está sozinho em Nova York, acreditando ser o último sobrevivente dos Estados Unidos, porque para ele só existe ele, a lenda e os monstros que saem à noite, os vampiros. Aqui tem um começo, um meio e um fim de tudo que conhecemos em muito pouco tempo. Até os animais são infectados e mutam, ficam ainda mais fortes e ainda mais rápido. E eles sempre vão atrás dos humanos, que meio que essas são as presas dele. Isso mostra, através de jornais durante o filme, que eles eram extremamente perigosos e você precisava fugir imediatamente ao All-Star.
Mesmo que no final o protagonista consiga encontrar a cura depois de mais de 300 tentativas, ainda tem um problema tão grande quanto antes. Os zumbis que só aparecem à noite são inteligentes, e quanto mais eles perdem, mais eles aprendem onde perderam. Além de que, nada garante que eles vão conseguir voltar a ser humanos, é só a gente acreditando que isso vai acontecer, porque se ele está num corpo humano, existe a possibilidade de há monstros que não voltam mais, igual a gente, como há pessoas que são imunes. Então, meio que o problema não foi resolvido. Há pelo menos uma faísca de esperança de que no futuro seja, uma vez que achou a cura, em um trabalho absurdo de capturar e injetar a vacina. E com o tempo as pessoas voltarão a sair à noite sem ter medo de ir de arrasta por esses monstros. Você faz quando seu filho sofre bullying numa escola e você mora em um país de primeiro mundo e não pode dar uma tacada de beisebol na costela daqueles que fazem bullying com seu filho? Você cria um vírus zumbi que acaba com seu país inteiro. Essa é a tradução livre da sinopse da série. De todos os fins de mundo, esse é o quase cômico. O pai do menino que sofre bullying, ele é um biologista e um cientista. Ele sabia que não estava conseguindo fazer o seu filho lidar com tudo e estava sentindo que estava falhando como pai. Só que ele teve a ideia de criar um vírus que o deixasse mais forte e desse jeito ele conseguiria lidar com esses problemas. Só que isso veio com efeito colateral. Essa força se transformou em reduzir o ser humano em zumbi. Ele acabou por infectar a sua esposa e o seu filho e os manteve em cativeiros já transformados, tentando encontrar um jeito de reverter o que fez. E para isso, estava testando em roedores para conseguir achar uma cura. Só que uma aluna por acidente foi mexer nesses bichos e foi mordida. E sem saber, ela foi levada ao hospital e já vai levando geral para o show do Jimi Hendrix. E o apocalipse começa aos poucos. Primeiro no hospital e logo em seguida em uma escola. A escola é onde se passa a série inteira. As coisas vão se escalando aos poucos e logo a escola inteira está transformada e já saem para a cidade. E em poucas horas, a cidade inteira está infectada. E é aqui que o governo mais inteligente de todos. Quando o governo percebe o que aconteceu, eles começam a isolar cada vez mais onde estão os infectados e a resgatar as pessoas que estão naquela região. E isso realmente funcionou. Conseguiram criar zonas de quarentena, algo quase como Dying Light, mas com barricadas armadas ao invés de muros. E aos poucos conseguiram usar drones e altos-falantes para chamar a atenção do maior número de zumbis possíveis, e depois jogarem bombas que derrotavam todos ao mesmo tempo. E isso foi genial! É uma das coisas mais inteligentes a se fazer e eu não sei porque os filmes penam tanto para fazer isso. E verem uma série foi espetacular para mim. Mesmo que isso não tenha aniquilado tudo, já que terá uma continuação, a forma que eles fizeram foi primorosa. Não é a primeira vez que o governo age com inteligência assim. Em Alive e Invasão Zumbi eles também fazem isso. Eu imagino que o investimento que o governo faça para criar esses filmes não tenha nada a ver, mas é só suposição minha. Claro que o dinheiro não influencia nada na criação da arte. A arte é interna, a arte é tudo. O que o dinheiro é comparado à arte? Mas, de qualquer forma, isso mudou a Coreia e o mundo profundamente. Saber a existência de zumbi no mundo real muda completamente a visão de mundo de todos os países. E como a Coreia foi a principal afetada, agora o governo terá que criar medidas contra os zumbis e até testes rotineiros para saber se há pessoas assintomáticas. E o melhor de tudo, a história está em aberto para conseguir desenvolver ainda mais como isso impactou no mundo inteiro e como a sociedade se organizou depois de o país ter praticamente destruído uma cidade inteira, igual a Raccoon City. E o último mundo a acabar nesse vídeo é o Dying Light, e a teoria de qual é a origem é uma das melhores. Tem parte em que acha que foi a GRE que criou o mundo, tem uma outra parte das pessoas que acha que a GRE está certa e que não conseguiram identificar a origem do vírus. A GRE é tipo uma umbrella desse mundo, se vende como uma ajuda humanitária, mas na verdade está testando vírus e outras coisas para ganhar um cash. Quem não estaria no lugar deles, né? E a melhor parte dessa teoria é que há uma pequena chance de que na verdade o vírus seja alienígena. Claro que isso provavelmente não é, mas podemos ver um alienígena no jogo e em uma missão ganhamos uma arma anti-alienígena. É da teoria de que a GRE, outros que é um militar, outro que veio da própria natureza, eu escolho de que foi um alienígena. Pra mim é a mais legal de todas. De qualquer forma, o que aconteceu foi que o vírus chegou na cidade de Haran, e um a um, a grande maioria se transformou, a maioria em zumbis e alguns outros em infectados especiais, que para esse vídeo não vale tanto assim adentrar nisso,
O que importa agora é que a cidade foi de base, construíram um muro em volta para nada mais sair, e tinha cientistas tanto do lado de dentro quanto do lado de fora trabalhando para encontrar uma cura. E nesse caso, esse vírus é tratado como um vírus do mundo real. Tem como retardar o processo de transformação e entender como que ele age, para então assim criar uma cura. E na verdade foi exatamente isso que aconteceu. No final do primeiro jogo descobriram a cura, e esse terror finalmente acabou. Mas, como a GRE é como a Umbrella, eles continuaram a testar as coisas e o vírus mutou para um ainda mais forte que escapou para o mundo inteiro. Não sei que tara essas pessoas têm de acabar com o mundo nas sequências, mas segue o jogo. O mundo vai de uma cidade infectada para um mundo acabado. Porra, não tem nada. Será que não vai pensar em alguma coisa entre o mundo acabar e uma cidade acabar? Já que se o mundo acabou agora, os outros têm que continuar isso. Claro que agora, pelo que eu vi, eles criaram o chamado The Beast, que é ainda em Haran, mas porra, eles vacilaram nisso. E a primeira vez em que o mundo soube na notícia que tem uma cidade infestada de zumbis, isso já mudou tudo. Mas ela ainda estava isolada, então era um mal menor. Só que quando a GRE enganou todo mundo e deixou essas coisas fugirem do controle, nenhum país resistiu ao que aconteceu. E nem tem como, os infectados atacam de dia e de noite incessantemente. E uma vez que alguém está infectado sem saber que ele está, ele passa para todo mundo sem nem saber disso. É questão de tempo para a maioria ir de base, assim como aconteceu na história. O que é interessante é que Haran, as pessoas para sobreviver precisam aprender a fazer parkour, porque os infectados especiais eles são muito ágeis e se você só correr, você vai de base no mesmo dia, ainda mais depois que o mundo acabou. Os sobreviventes adaptaram a cidade para conseguir fugir, com lugares para conseguir usar um planador e outros para usar tirolesas ou parkour. Então pensa no nosso mundo e que é adaptado para o nosso estilo de vida do jeito que é. Só que se no mundo do Dying Light, como tudo praticamente mudou, todos os grupos que foram criados, cada um tem uma forma de se locomover e uma forma de conseguir buscar recursos. E cada um se adaptou para o jeito que ele é. E isso é uma coisa muito legal, porque a cidade mudou completamente. Você vê que tem áreas em que tipo, uma pessoa consegue correr, escalar na parede, usar o planador e ir pra casa do chapéu. Em que outros é só um corredorzão assim, que você mete o pé mesmo. E isso é muito legal de ver. Esse é um dos casos em que o ser humano se adaptou ao mundo. E mesmo que todos os governos tenham caído e conseguiu superar os zumbis, as perspectivas é de que o mundo volte ao normal com o tempo. E de que não tenhamos perdido essa batalha. É uma mensagem mais positivista. É como se o ser humano, apesar de tudo, conseguiu superar tudo isso. O que é bem legal, porque a gente sempre se adapta a tudo e a qualquer coisa. E colocar isso no jogo foi bem legal. E eu acho que é isso. Eu consegui falar um pouco de tudo, imagino que eu tenha conseguido passar para as pessoas que não conheciam um resumo de como o mundo acabou em cada obra. Eu já vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham se entretido, se gostou do vídeo se inscreva, eu espero vocês na próxima, beijos, tchau tchau.